Eu cumprimento a você que está assistindo esse nosso vídeo, que se refere ao terceiro episódio da série de Salomão a Roma. Essa série ela tem como panorama geral dar uma boa base para aqueles que estão interessados em se aprofundar um pouco mais nesse período da história da humanidade, né? E que é um período muito utilizado dentro do sistema de ensino maçônico para ilustrar uma série de aspectos, incluindo ensinamentos importantes, não só ensinamentos de vida, como também ensinamentos éticos, ensinamentos morais, etc. Então, essa paisagem, digamos assim, que envolve muitos dos graus maçônicos, especialmente quando nós estamos falando do rito escocês antigo e aceito, e também do rito York, é o objetivo da série proporcionar mais informações, né? Não é algo que nós vamos esgotar o assunto, nós vamos dar um pouco mais de informações para aqueles que estão estudando, que querem aprofundar um pouquinho o seu conhecimento nesse tema, né? Nós já tivemos 2 episódios. O primeiro episódio foi basicamente falando da sabedoria de Salomão e também o primeiro templo. Eu até peço que aqueles que estão interessados em revisar ou assistir pela primeira vez esse episódio que eu faço, está disponível na página relativa à série de Salomão a Roma, que está dentro do website salmo133.org. E também o capítulo 2, dando prosseguimento, ele falou dos aspectos envolvendo a divisão do então, até então, Reino Unido de Israel, e como também os profetas se manifestaram diante daquela situação que aconteceu e que proporcionou essa ruptura, essa divisão, né? No capítulo atual, no nosso episódio em curso, que eu vou me dedicar um pouco a falar sobre o cativeiro babilônico, também sobre o exílio na Babilônia e como os profetas estavam enxergando essa etapa, e não só isso, mas como eles estavam também considerando que aquilo tinha ocorrido, porque tinha ocorrido, e qual seria uma forma de digamos, passar por aquele período e dele emergir como um povo integrado, um povo forte, um povo consolidado, que apesar das, digamos, agruras de um tempo de exílio, soube manter a sua identidade, manter a sua cultura, manter o seu idioma e manter a sua perspectiva não só religiosa, como ética e moral, e que estavam abaladas também, e que talvez, possivelmente, uma das razões desse exílio foi uma forma de alertar o povo de uma maneira direta, pelo sofrimento direto de um período de submissão a um povo estrangeiro, a importância e digamos, as virtudes que você tem de viver na sua própria terra, com liberdade garantida e com uma perspectiva futura de vida para gerações que possa dar realmente esperança para que essas gerações prossigam nas tradições e na cultura de um povo. No nosso caso aqui, nós estamos falando do povo de Israel, né? Então, nesse momento, eu vou passar a apresentação da nossa palestra
E a primeira parte da palestra, a parte, digamos, inicial dessa palestra, ela vai nos conduzir a um ponto muito importante, que é exatamente, digamos, uma cronologia geral, né? Essa cronologia, você que está assistindo, você poderá analisar com mais calma, com mais detalhes, com mais minúcia, fazer suas pesquisas, né? Mas eu queria também deixar algumas questões assim de pano de fundo, né? E essas questões de pano de fundo são interessantes. Por exemplo, o tempo total que durou esse exílio, que foi do ano 609 até basicamente 445, nos dá aproximadamente uma conta de 164 anos ou 170 anos. Está dentro assim de uma aproximação, porque, como você vai perceber, esses eventos eles não aconteceram abruptamente, eles foram acontecendo gradualmente até atingirem etapas mais avançadas e, por fim, a ida para a Babilônia, a permanência na Babilônia, depois a volta desse exílio, que foi também um marco que ocorreu 70 anos após esse início em 609. Então, vocês vão verificando que tem uma significância interessante numérica, né? Por exemplo, 70 anos entre a ida ao início desse processo, com a queda do reinado do rei Jeocás, desculpe, dura ali aproximadamente uma série de 7 vezes 10 anos, né? E também, se a gente pensar em termos de gerações, isso dá aproximadamente 3 gerações, contra aproximadamente 6 a 7 gerações, que é o período como um todo, né? Então, é um período longo. Quando aqueles que estavam passando pelo exílio, eles nasceram, viveram, morreram, alguns o tempo todo dentro do exílio, outros tendo tido a liberdade de entrar no exílio e outros, finalmente, na época do retorno, eles nasceram no exílio, mas alcançaram depois a liberdade e o retorno proporcionado pela interferência do reino persa, né? Que o Ciro, então, proporcionou o retorno da primeira leva, digamos, de judeus para a área onde hoje nós temos Israel, a Palestina, enfim, aquela localização geográfica onde se encontrava o Reino Unido de Israel. Essa primeira onda ela foi liderada por Zorobabel, depois no final da palestra vou falar um pouquinho do Zorobabel, e os irmãos que estão participando dos graus de aperfeiçoamento, eles já, possivelmente, muitos deles já tomaram contato com a figura do Zorobabel e de outros personagens que aparecem aqui nesse episódio, né? Então, depois tivemos uma segunda leva, que foi liderada por Esdras. Esse é muito interessante, porque são 3 levas, e a última, finalmente, por Neemias. Então, aqueles que estão nesses graus, que tratam desses assuntos, vão poder criar uma panorâmica muito boa de como essas diversas etapas se sucederam, os personagens principais, centrais, que atuaram, né, nessa etapa do exílio e também do retorno a Israel. Então, algo muito importante é que durante esse período de conquista dos assírios, né, a Babilônia era um domínio assírio, e os exílios que os israelitas enfrentaram, eles estão citados em muitas menções
dentro do livro sagrado, né? O livro da lei. E nós podemos ver essas menções, por exemplo, no livro de Isaías. Então, eu convido a você que está acompanhando essa série, se você quer um pouco mais de detalhe, leia esses tópicos, essas passagens que estão sendo indicadas, porque isso vai ajudar você a compreender uma série de coisas, o pano de fundo, digamos, o contexto, a cultura, as condições, as adversidades, a luta pela manutenção da identidade e assim por diante, né? Então, essas passagens elas são muito importantes. Eu peço que vocês se dediquem a trabalhar um pouco esse conhecimento. Em Oséias, igualmente, um importante tópico que seria muito conveniente que você que está interessado nesse tipo de estudo avance e procure entender um pouco mais desse contexto todo que nós estamos aqui falando, né? Muitas vezes eu observo que alguns estudos eles carecem de que o estudante, aquele que está buscando, está pesquisando, está tentando compreender melhor aquilo que está sendo estudado, eles não levam em conta esses assuntos todos que eu acabei de mencionar, como o contexto, a parte cultural, os costumes, os protocolos sociais, a questão religiosa, dominação por povos estrangeiros, a agressividade que aquela era naturalmente gerava para os povos que estavam coabitando, estavam habitando uma região ou regiões próximas, as tentativas de expansão, as tentativas de dominação eram constantes, eram ferozes e muitas vezes povos desapareceram. Vocês vão observar que, ao estudar esses assuntos, tem regiões inteiras do mundo, especialmente do mundo antigo, que nós estamos falando do Oriente Médio, principalmente, Oriente Próximo, Oriente Médio, povos que simplesmente desapareceram. Então, isso é muito importante. Você vendo, por exemplo, aí essas pirâmides de fundo, a cultura egípcia ela é uma cultura, digamos que está desaparecida. Não existe registros suficientes para você realmente criar um panorama dessa cultura. Diferentemente da cultura judaica, que é assim, muito generosa em registros, né? Não só em registros, digamos, originados na Bíblia judaica, que seria aquilo que o cristianismo chama de Antigo Testamento, como também no Talmud, que é o registro oral de comentários que os rabinos mais prominentes eles fizeram e aquilo foi registrado. Então, aqueles comentários passaram a constituir uma fonte bastante confiável de informações a respeito de diversas épocas e isso gerou, digamos, uma possibilidade da gente conhecer mais e mais a cultura israelita daquele período. E, além disso, nós temos a parte da arqueologia, nós temos documentações que foram encontradas, preservadas, recuperadas, foram comparadas. Então, tudo isso aí, junto, permite um cenário muito importante, muito interessante, que outras culturas, eventualmente, não tiveram a possibilidade de legar para o mundo futuro, que é o nosso mundo atual, onde nós estamos estudando aquilo que está lá atrás, no passado, e muitas vezes sem uma informação que seja suficiente, né? Temos o profeta Miqueias, também nesse profeta ele teve uma participação muito grande,
E aqui nós estamos falando, então, dessas provações morais, éticas, que foram enfrentadas nesse cativeiro, né? Então, essas passagens que estão aí mencionadas, eu convido que os queridos irmãos que estão aí acompanhando essa série busquem conhecer com mais detalhes, né? Quando nós vamos para o livro de Isaías, é também muito fundamental que seja entendido tudo aquilo que nós temos, né, como resultado daquilo que esses profetas nos proporcionaram, né? Então, por exemplo, Isaías ele fala sobre a busca da justiça e também um equilíbrio que pudesse reduzir a carga de sofrimento imposta até pelos próprios israelitas sobre os seus concidadãos, né? Quer dizer, quando se pensa, por exemplo, na opressão exercida por um governo, é isso que nós estamos falando aqui. A injustiça que eventualmente se comete numa organização social, é disso que nós estamos falando aqui, entende? Esses tópicos, eles estão basicamente em torno dessas questões. Então, é muito importante que seja bem analisado e que esses tópicos que eu estou indicando sejam lidos, sejam entendidos, para criar, digamos, uma melhor interpretação, melhor entendimento do contexto, né? E da época e das questões todas que estão no entorno desse tema. Um outro aspecto é o arrependimento requerido, exigido até pela religião judaica, que era uma religião que, como todo povo que adota uma religião, ele tem momentos de rebeldia, tem momentos de desobediência, tem momentos de descrença e etc. E também é preciso entender que mesmo uma religião que possa ser uma religião oficial de um Estado, isso não implica que a população aceite isso como um todo, em ritmo monolítico, né? Você pode ter muitos que não aceitam, às vezes criam uma imagem que estão aceitando, mas no fundo eles estão contestando e estão até lutando contra aquilo, né? Então não existe uma figura que você possa dizer que há uma unidade de 100% num povo. Isso é algo que digamos, estatisticamente impossível. Você pode ter pontos onde existe uma predominância de uma maioria que está, digamos, confortável, está contente, ela está adaptada a um tipo, digamos assim, de comportamento social e religioso. Mas pode ter outras épocas que isso pode variar muito, e variar, digamos, para uma escassez de aderentes, né? Você pode passar de uma maioria para uma minoria, e a maioria pode estar seguindo outros parâmetros nesses campos, que são os campos espirituais, religiosos, etc. Então, também convido que vocês analisem esses versículos, essas passagens, esses capítulos, até se habituem a ler o capítulo como um todo, para você ter mais amplitude daquilo que está sendo ali descrito e falado. Assim como quando for buscar nos seus rituais, leiam os rituais com detalhe, com minúcia, antes de ler qualquer outra documentação formulada por terceiros. A fonte primária que nós devemos buscar é a fonte dos rituais, dos nossos rituais. Porque ali está aquilo que a nossa ordem quer que você analise, aprenda e pratique. E há uma oportunidade também para você, entendendo bem isso, não só reiterar sua intenção de permanecer, ou no caso de você se julgar não aderente àquele pensamento, você ter a oportunidade de
discretamente pedir a licença e, digamos, passar a não mais estar dentro desse sistema de ensinamento ético e moral, que é a base da nossa entidade, da nossa ordem maçônica, né? Então, também, aqui o profeta Isaías, ele fala muito da confiança que nós devemos ter nas promessas de Deus, né? Isso aí é realmente uma coisa muito importante, interessante, e que está muito sujeito à descrença, né? Quer dizer, mesmo aquele que tenha o coração voltado para aceitar essa divindade governando e te dando um nível de proteção, de ter momentos de ceticismo, momentos de decepção, momentos de, digamos, de perda dessa confiança. Então, a vida humana é assim, é um drama. Você vai tendo alterações ao longo da sua vida, algumas mais fortes, outras mais suaves, mas a vida ela não é assim um mar calmo que não tenha nenhuma onda. Pelo contrário, é um mar encapelado. Você tem alguns momentos de descanso, onde há um encapelamento menor ou desaparece o encapelamento, mas daqui a pouquinho volta. E pode voltar numa intensidade maior do que a última vez que ele se manifestou, né? Ainda continuando nessa linha, mesma coisa, o profeta Jeremias. Esses dois profetas, é muito fundamental ler esses livros, se possível inteiros, porque eles vão trazer tópicos muito fundamentais. Por exemplo, a fidelidade à aliança, aliança com Deus, né? Como é que essa aliança é importante? E aí nós temos algumas sugestões de leitura de passagens que vão endereçar esse assunto, né? E peço que você amplie, lendo um pouco mais, não se limitando somente ao versículo, a alguns versículos que foram aqui mencionados, né? O profeta Jeremias, além disso, ele fala do arrependimento e humildade. E são valores que nós precisamos ter na nossa vida, independentemente de qualquer outra forma que a gente possa ter de preparação espiritual para a nossa jornada aqui nessa terra, né? Então, esses tópicos são também abordados. Olha que interessante esse versículo 9 do capítulo 17 do profeta Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso, quem o conhecerá? Então, nós temos que estar o tempo todo repensando, revisando, tentando buscar o nosso mais íntimo pensamento, arrepender, ter humildade, ouvir, principalmente a palavra que vem do Altíssimo, para aqueles que estão nesse sistema que é o sistema básico aqui da nossa entidade, né? Confiança na soberania de Deus. Isso também é um ponto muito enfatizado e que é preciso que nós nos detenhamos um pouco sobre esse aspecto, né? Para que a gente tenha uma visão bem mais adequada de como nós podemos trabalhar esse tema. Diante daquelas ameaças, né, que a Babilônia, os babilônicos, os assírios, eles suscitaram para o povo de Israel, era preciso que houvesse uma resposta, né, adequada, uma resposta, principalmente uma resposta ética, para que o povo de Judá e de Jerusalém pudesse, então, enfrentar aquele momento tão difícil, né, para o povo de Israel. E aí, então, nós temos alguns tópicos. Por exemplo, o tópico número 1, arrependimento e renovação espiritual. Então, esse é um aspecto muito focado aqui nesses tópicos, nesses estudos, em diferentes partes, como ali está descrito, né?
buscar a orientação profética, porque ouvir os profetas era uma prática importante para aquele povo, e especialmente durante o período do exílio. Estavam longe da terra pátria deles, né? Não tinham a liberdade que eles tinham enquanto em Israel. Então, ouvir os profetas era algo muito fundamental, né? Algumas manobras diplomáticas e alianças foram também realizadas e eram uma parte digamos assim, dessas respostas, né? Então, os irmãos podem observar que isso é uma combinação, não é uma sozinha, talvez não tivesse surtido o efeito necessário. Então, precisava ter uma combinação de ações. Reformas sociais e econômicas eram também necessárias que fossem realizadas para que houvesse uma resposta a essa ameaça, né, que vinha da Babilônia. Então, digamos, durante esse período ainda inicial dessas ameaças, muitos estavam tentando alguma dessas estratégias ou combinação delas para conseguirem anteparar com boa capacidade aquilo que eles estavam já pronunciando que seria o próximo acontecimento, que era, digamos, o cativeiro, né? Que estava na iminência de ocorrer. Então, um aspecto subsequente que nós precisamos também endereçar um pouco são esses que são reflexões sobre a queda de Jerusalém e também sobre a vida no exílio, né? O primeiro ponto é uma reflexão sobre o pecado e o julgamento. Então, nesse particular, os israelitas, eles contemplaram a sua própria pecaminosidade e desobediência coletiva que levou à queda de Jerusalém ao exílio. Foi ali que isso acabou ocorrendo, né? Eles reconheceram o seu fracasso em defender a aliança com Deus e reconheceram as consequências das suas ações como um julgamento divino também. Olha que coisa interessante, né? A seguir, como sequência lógica, né, dessas consequências e das reflexões que decorrem das consequências, veio também uma questão relacionada com arrependimento e renovação. Ou seja, aqui nós estamos num ponto que, em resposta à calamidade do exílio, houve um apelo generalizado ao arrependimento e à renovação espiritual entre os israelitas. Eles reconheceram a necessidade de abandonar os seus caminhos pecaminosos e retornar a Deus com corações contritos, buscando perdão e restauração do seu relacionamento com o Altíssimo, né? Então, essa é um ponto muito interessante, né? Além disso, houve também um questionamento de suposições, ou de hipóteses, ou de teorias teológicas, né? Então, a queda de Jerusalém e o exílio suscitaram reflexões teológicas entre os israelitas, levando-os a questionar os pressupostos, digamos, tradicionais sobre as promessas, sobre a justiça e também a fidelidade de Deus. E gerou dúvidas sobre tudo isso, né? Eles lutaram com conceitos teológicos como soberania divina, responsabilidade humana e a natureza do sofrimento e da redenção. Então, são tópicos assim, muito importantes mesmo. Um outro tema fundamental nessas reflexões foi a crise de identidade e a preservação cultural. Então, quando no exílio, o povo de Israel foi forçado a enfrentar uma crise de identidade
e, ao se verem deslocados da sua terra natal e assimilados por culturas estrangeiras, eles lutaram para manter a sua identidade distinta, não perder a identidade e continuar se mantendo como o povo escolhido de Deus, enquanto viviam como minorias na sociedade babilônica. Isso levou, digamos, a esse povo no exílio a esforços para a preservação do seu patrimônio cultural, práticas religiosas e laços comunitários. Então, são todas situações que decorreram da pressão ocorrida no exílio, né? Então, basicamente, o que nós estamos vendo aqui é que essa sequência, que agora entra na esperança de uma libertação e também da restauração, que o desespero causado pelo exílio, né, levou os israelitas a se, digamos, agarrarem, né, à esperança de uma eventual restauração e de regresso à sua terra natal. Então, como nós sabemos pela cronologia, isso demorou gerações para ocorrer. Então, não foi algo que ocorreu com a mesma geração, ou seja, em poucos anos, 10 anos, 15 anos. Não, levou um tempo longo, algo como 5, 6, 7 gerações, até que esse exílio tivesse finalizado plenamente, o povo de Israel retornado à sua terra de origem, né? Então, eles, digamos, passaram a encontrar um consolo, efetivamente, nessas promessas de Deus através dos profetas que estavam ali com eles e que previram uma futura redenção e a reconstrução de Jerusalém, da cidade de Jerusalém e do templo, né, que o primeiro templo tinha sido destruído, então eles estavam querendo fazer essa reconstrução. E essa esperança foi um vetor, foi uma, digamos, digamos, esperança, foi um motor, foi algo que sustentou eles suportarem, digamos, as questões difíceis proporcionadas pelo exílio e também inspirou visões de um relacionamento de aliança renovado com o Altíssimo. Então, esse é um aspecto assim, muito interessante, porque ele inspira aqueles que estão passando por um processo de opressão e terem esperança no futuro, mesmo que eles, como geração, não alcancem aquele futuro, mas que as suas descendências alcancem a liberdade, né? Então, isso é algo que é muito importante para que cada povo tenha uma identidade forte, que ela não se deixe absorver por outras culturas, né? Essa digamos, uma mensagem bem importante que nós temos aqui dentro dessas reflexões. Um outro tópico, já o sexto tópico, o envolvimento ético com contextos estrangeiros. Então, isso é uma outra situação, que viver no exílio, ele implica a você enfrentar esses dilemas, porque você vai estar em contato direto com uma outra cultura que não é a sua cultura. É como se fosse uma imigração forçada. Mesmo para aquele imigrante que é um imigrante voluntário, ele tem sempre um choque cultural. Agora, você imagina quando isso é feito de forma imposta e você entra num regime de cativeiro, num exílio, numa terra estranha, num povo culturalmente totalmente diferente do seu povo, e isso gera, então, digamos, uma necessidade de manutenção da identidade cultural, religiosa e digamos, social desse povo que está cativo, né? Então, isso também levou, em muitos casos, eles terem que lutar com relação a questões, por exemplo, de lealdade. Imagina, né?
como era atraente, por exemplo, para você ser convencido por um dos seus captores, né, a aderir àquele sistema e a convencer outros, através de métodos os mais diferentes, desde a pura corrupção até o envolvimento, digamos, de relações de casamento, etc., né? Envolvimentos mais densos do ponto de vista social. Então, a manutenção dos padrões de lealdade, integridade e conduta ética é sempre um desafio muito forte, especialmente se você está submetido às regras de um país estrangeiro. Então, aqui digamos, um chamamento à manutenção da identidade nacional de um povo, né, envolvendo esses vários aspectos. E, por fim, a crítica profética que estava ocorrendo e a visão moral que isso podia proporcionar, né? Os profetas, eles continuaram a desempenhar um papel crucial na formação do panorama ético do povo de Israel durante o exílio babilônico. Então, eles estavam permanentemente criticando as injustiças sociais, os compromissos morais, as práticas idólatras ou pagãs, ao mesmo tempo que articulavam uma visão de justiça, misericórdia, restauração de Deus para o seu povo, né? A restauração do relacionamento do povo com o Altíssimo. Então, no geral, as reflexões que nós estamos aqui nos referindo são reflexões éticas que foram impostas que o próprio povo tivesse para que ele pudesse não ser absorvido culturalmente e desaparecer, como outros povos desapareceram, né? Então, a pressão social ela pode ser um tsunami avassaladora e, com isso, eventualmente, trazer um grande sofrimento para um povo, né, que está sob dominação. Às vezes, até mesmo dominação interna. Bom, finalizando, eu gostaria muito de lembrar do exemplo de liderança. E aqui, quando eu falo de liderança, eu quero também dizer a todos que estão nos ouvindo aqui que a nossa escola de filosofia, que a maçonaria também se constitui, a nossa escola de ética e moral, ela é uma escola de formação de lideranças, né? Então, aqui nesse tópico, nós podemos tomar uma referência muito boa através da comparação das atitudes de Daniel, que então ele entrou nesse campo da fidelidade para com o Altíssimo, sabedoria e discernimento, coragem e convicção, humildade e serviço. Olha que temas super importantes que aqui se pode desenrolar, né? E a mesma coisa com o exemplo feminino de Esther. E o exemplo de Esther é muito importante. Depois até eu vou oportunamente fazer um comentário específico sobre Esther nos drops, e também sobre Daniel e outros exemplos de lideranças muito importantes, assim como foi também a liderança de Salomão, né? Então, a Esther, ela soube realizar uma defesa corajosa, ela não teve medo, ela também, ao mesmo tempo, ela soube ser uma pessoa sábia o suficiente para criar uma boa estratégia de como abordar o problema que ela enfrentou, né? Uma outra coisa que se extrai é a fidelidade à herança israelita, a herança da identidade dela com o povo de Israel, que estava subjugado e poderia até fenecer nesse cativeiro, né? Então, vamos dizer, esses são personagens que estão associados aqui
e que trazem uma informação muito forte para todos nós. Eu vou falar disso em separado, porque acredito que são pontos muito bons de formação de um painel, de um panorama, que é o pano de fundo da nossa instituição, ao final das contas, né? Empatia e compaixão. Então, a Esther demonstrou isso num grau bastante acentuado. E ela nos dá uma lição muito grande de liderança. Por fim, eu quero lembrar também sobre Zorobabel. Zorobabel é um personagem muito especial. Esse é um personagem que eu pretendo também dedicar um tempo bem específico. E nós vamos falar dele nos próximos capítulos. Ele foi um personagem central, iniciou esse retorno a Jerusalém, a Israel, reconstituição das, digamos, bases nacionais na Terra Prometida, e, ao mesmo tempo, a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo. E aí nós vamos ter um desenvolvimento muito, muito, muito interessante. Inclusive, quando nós chegarmos no Neemias, eu quero dar alguns destaques para vocês que são assim imensamente importantes para o entendimento da liderança maçônica e de como uma liderança bem formada ela pode mudar a história, pode fazer com que a história seja uma história, mesmo que penosa, que seja uma história de sofrimento, que seja uma história de grandes dificuldades, ela consiga, ao longo desse período de sofrimento, se recompor para alcançar um resultado em um período de, digamos assim, de maior tranquilidade, um período pacífico, um período de prosperidade, um período de renovação cultural, de avanço social, etc., com segurança. Então, meus irmãos, dessa forma que eu encerro aqui o nosso contato nesse episódio. Peço que os ouvintes que se interessem com perguntas, que enviem sua pergunta por e-mail. Eu vou responder todas as perguntas e algumas questões eu até vou utilizar para comentar no nosso Salmo Drops. Então, tem alguns tópicos que merecem um pequeno desenvolvimento, e é para isso que nós criamos esse Salmo Drops também. Então, muito obrigado pela sua audiência, espero que tenha gostado. Conto com a sua participação nos próximos episódios. Assista os episódios iniciais, se ainda não assistiu, e convide os seus irmãos, os seus contatos, a sua rede de contatos maçônicos, a se inscreverem no site, nas nossas mídias sociais, e assistirem também o nosso o seriado, esse que está em andamento, que conta um pouco do contexto, da história e da vida do povo de Israel entre o período de Salomão até a queda de Jerusalém diante do Império Romano. Muito obrigado e até um próximo episódio.